poder estar de novo aqui compartilhando com vocês a palavra. Eu queria pedir agora para as crianças poderem ir para a sua escola bíblica. Os professores estão lá esperando vocês, todas as idades, todas as crianças lá sendo ensinadas a respeito de verdades na fé. Queria convidar vocês a mais uma vez orarem comigo, para que Deus pudesse abençoar esse momento importante para nós. Senhor, eu queria te agradecer por esses cânticos que nós podemos cantar ao Senhor, que o Senhor possa receber isso do fundo do nosso coração. Queria agradecer ao Senhor a oportunidade de, junto com os meus irmãos, estar aqui, tendo esse momento de comunhão, de ouvir a sua palavra. Senhor, nós vamos hoje estudar sobre verdades importantes, como tem sido todos os domingos, mas que é preciso que a gente compreenda, que a gente aplique em nossas vidas aquilo que a gente vai estudar aqui. Eu queria pedir ao Senhor que abrisse os nossos olhos para que a gente entenda que o mundo é muito mais do que aquilo que os nossos olhos veem, que o universo é muito mais do que aquilo que a ciência consegue ver e explicar, que o Senhor é o Criador e o sustentador de todas as coisas, e que o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas, quer do mundo espiritual, quer do mundo terreno, e que a gente possa crer nessas verdades e viver a plenitude da nossa vida naquilo que o Senhor nos tem dado, com esse conhecimento, Senhor. Que a gente possa ter alegria no Senhor, de viver uma vida sabendo que o Senhor nos resgatou das trevas para a luz, e o Senhor tem nos sustentado nesse caminhar na luz, e que o Senhor estará sempre conosco, todos os dias, independente das circunstâncias. Que o Senhor nos abençoe, que a nossa mente esteja voltada para ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar hoje, e que o Senhor possa me usar e usar os meus irmãos aqui, cada um conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos então, irmãos, todos os domingos que eu tenho pregado aqui nos últimos meses, estudado a carta de Paulo aos Efésios, e nós vimos Paulo então, ele apresentar pontos importantes da doutrina cristã. Coisas que nós deveríamos ter muito claro na nossa mente, que a palavra nos ensina do que é o verdadeiro ensino a respeito de Deus, da doutrina cristã, a respeito da obra de Cristo, daquilo que Cristo fez por nós. Isso tem que estar muito claro todos os dias da nossa vida. E nós vimos Paulo usar várias vezes, depois dele falar coisas básicas do capítulo 1 até o capítulo 3, sobre doutrinas básicas da fé cristã, ele começa a usar repetidas vezes o verbo que é traduzido na maioria das Bíblias como andar. E ele usa esse verbo num tempo imperativo, ele está dizendo ande assim. E dependendo da tradução que você tem, se você tem principalmente a tradução da NVI, você vai ler lá, vivam assim. Então andar, que Paulo está dizendo, ele tem a ver com nossa maneira de viver. Ele está dizendo, a partir do capítulo 4, que nós devemos viver daquela maneira. Ele, por exemplo, ele diz no capítulo 4, no versículo 1, que nós devemos andar em unidade. Então, nós devemos andar unidos. Depois, no capítulo 4 mesmo, no versículo 17, ele diz que nós devemos andar de uma forma diferente daquela que as pessoas que não conhecem a Cristo andam. Ele está dizendo que eu e você, que confessamos o nome de Cristo, nós devemos viver ou andar de uma forma diferente daquela que as pessoas vivem. Nós não devemos ser iguais às pessoas que não conhecem a Cristo. No capítulo 5, versículo 1 e 2, ele dá uma ordem para dizer que nós devemos andar em amor. Essa deve ser uma característica nossa. A nossa vida deve ser marcada pelo amor. No mesmo capítulo 5, no versículo 7 e 8, ele diz que nós devemos andar na luz, para que aquilo que nós fazemos seja visto por todas as pessoas, não para a glória nossa, mas para a glória do Deus a quem nós servimos. Que as pessoas possam andar conosco e ver realmente Deus é grandioso por aquilo que Ele tem feito na vida dessas pessoas. E que nós devemos, para andar na luz, nós devemos evitar as obras más que as pessoas que não têm Cristo fazem. E para isso, ele termina então no versículo 15 do capítulo 5, dizendo que nós devemos andar em sabedoria. E como que a gente anda em sabedoria? Controlados pelo Espírito. Então, ele vem o tempo todo dizendo, como dando ordens, vivam dessa maneira, andem dessa maneira, sejam conhecidos por andar dessa maneira. A partir daí, ele começa a tratar aquilo que a gente encerrou no domingo passado,
a tratar a respeito do código doméstico, como nós devemos viver dentro das nossas casas. O que Paulo queria transmitir para nós, nessas mensagens que ele passa a respeito de código doméstico, é que o nosso comportamento cristão, ele tem que ser novo. Nós não podemos, como cristãos, vivermos como nós vivíamos quando Cristo não era o Senhor da nossa vida. E que isso tem que começar dentro da nossa casa. Nós não devemos viver uma vida hipócrita em que dentro da igreja nós somos pessoas aparentemente transformadas, mas que dentro da nossa casa aquela nossa velha natureza aparece com toda a força. Agora, na mensagem que nós vamos ver hoje, ele vem trazer um outro ponto importante, que para que você entenda, é preciso entender a grande mensagem desta carta aos Efésios. A grande mensagem da carta dos Efésios é que Deus está fazendo em Cristo novas todas as coisas. E todas as coisas envolvem o nosso relacionamento com Ele, com Deus, através de Cristo. Envolve o nosso relacionamento uns com os outros, envolve o nosso relacionamento com o mundo que nós vivemos e o nosso relacionamento com o mundo espiritual que nós não vemos. O grande objetivo da nossa vida, o grande objetivo ensinado por Paulo aqui, é que Cristo tem que ser exaltado na nossa vida e através da nossa vida. Tudo aquilo que nós fazemos deveria ser movido por um único pensamento, o pensamento que eu tenho, que Cristo seja exaltado por aquilo que eu estou fazendo. E para que Cristo seja exaltado, aquilo que eu estou fazendo tem que estar de acordo com as Escrituras. Complicado. Você há de concordar comigo que a gente começa a nossa vida, a gente tem a nossa experiência com Cristo, a nossa vida é transformada por Ele, mas na medida em que nós vamos caminhando, as coisas vão ficando às vezes difíceis da gente permanecer nesse caminho. Muitas vezes você vem aqui um domingo e ouve um louvor maravilhoso, algo que mexe com as suas emoções, ouve uma palavra que você faz todo sentido para a sua vida, e aí você sai na segunda-feira radiante para trabalhar e começam a vir todas as dificuldades de segunda até o próximo domingo. E cada dia que passa vai ficando, as dificuldades vão crescendo e vai ficando cada vez mais difícil você seguir naquilo que você ouviu, naquilo que você cantou, naquilo que você diz que crê. Por isso que quando Paulo vai terminar aqui a carta aos Efésios, nós vamos estar chegando bem perto do finzinho dela hoje, ele que focou até então como que você deve andar, como que você deve viver, ele vai focar agora do versículo 10 do capítulo 6 até o versículo 18 que nós vamos ler hoje, que nós devemos permanecer firmes. A mensagem que ele quer nos trazer com essa parte que nós vamos ler aqui, é que ele disse até agora, andem assim, vivam assim, vivam assim. Agora ele vai nos dizer, permaneçam firmes. Então nós vamos ler Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Hoje, mudando um pouquinho o meu costume, eu não vou ler na Nova Versão Internacional, eu vou ler na versão revista e atualizada. Então, Efésios 6, do 10 ao 14. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Na vida,
Como eu disse aqui, acontece isso na nossa vida comum do dia a dia, mas se você olhar para a sua vida como um todo, você vai perceber que muitas vezes, quando você tenta fazer algo que é bom, que é correto, que é necessário, você tem algum tipo de oposição. Muitas vezes isso acontece. Essa oposição pode começar dentro de você mesmo. Quando você tem que fazer algo que é correto, que você sabe que é o que tem que fazer, mas a sua vontade conspira contra. Você, em coisas simples, você, por exemplo, precisa fazer exercício, a sua saúde precisa, e aí você sabe que precisa, mas amanhece um domingo frio, chuvoso, você olha pela janela, a sua vontade conspira para que você não vá, e a maioria das vezes a gente não vai, né? E isso você pode passar para várias áreas da sua vida. Você às vezes lê nas escrituras algo que Deus quer que você faça, você sabe que é o certo, mas algo dentro de você faz com que você siga num outro caminho. Você sabe o que tem que fazer, mas a sua vontade, a sua mente faz com que você vá para outro lado. Pode ser que por sua vontade, por sua preguiça, por comodismo, porque algumas vezes você sabe que tem que fazer e simplesmente não faz. Mas simplesmente você tem o certo e você tem uma oposição. Outras vezes isso vem do externo. Você tem que fazer algo, mas pessoas se levantam contra você. E é interessante porque as pessoas se levantam contra você, quer seja porque você tem que fazer algo que é certo e é contrário àquilo que elas querem, mas algumas vezes elas se levantam contra você simplesmente por um sentimento de inveja, por sentimentos desse tipo. E sabe o que é pior? Às vezes a gente nem percebe. Às vezes uma pessoa que está do nosso lado, trabalhando com a gente, é oposição ao que a gente está querendo fazer e a gente não percebe. A gente simplesmente acha que ela está conosco, mas na verdade ela está completamente contra. Você já deve ter experimentado isso na sua vida, porque isso é muito comum. Em ambientes de trabalho, isso é muito comum. Em ambientes de escola, isso é muito comum. Pessoas se opõem quando a gente quer fazer o certo. No mundo espiritual isso também acontece, e acontece com muita força, porque toda vez que você quer fazer a vontade de Deus, que você sabe que tem que fazer a vontade de Deus, muitas vezes você gera oposição, você gera resistência contra você para fazer a vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo termina a carta dele abordando esse mundo espiritual. Ele quer deixar uma coisa clara para você: o mundo espiritual existe. Nós podemos dividir as pessoas em vários grupos. Um deles é aquele que valoriza muito o mundo espiritual. Tudo é espiritual. A porta bateu. Tem algo espiritual por trás disso. O vento parou de soprar. Tem algo espiritual por trás disso. E nem sempre é assim. E outros que simplesmente desprezam o mundo espiritual. Acham que isso é coisa que não tem sentido. O que Paulo quer deixar muito claro aqui é que existe um mundo espiritual. A segunda coisa que ele quer deixar claro para nós é que esse mundo espiritual é um mundo poderoso e que nós não podemos vencer esse mundo espiritual com a nossa força natural. Nós, na nossa natureza, nós não podemos vencer as forças espirituais do mal. Por isso que ele diz, já no versículo 10, que foi o primeiro que nós lemos, sede fortalecido. Você veja que ele termina a carta com, se você tem a versão NVI, finalmente. Se você tem a versão ARA como eu, quanto ao mais. Ele está chegando realmente no ápice do argumento dele. E aí ele diz, o que ele fala, finalmente ou quanto ao mais? Sede fortalecidos. Sede fortalecidos. Sejam fortalecidos. Paulo vai tratar então a partir daqui de um tema que muitos crentes gostam muito, que é um termo que te traz à mente uma batalha, porque ele está falando aqui de armadura, ele está falando aqui de espada, ele está falando aqui de escudo. Então, Paulo vai tratar de uma batalha. É hoje que o culto vai ficar quente. Paulo vai tratar de uma batalha hoje. Ele vai sim tratar de uma batalha, mas é muito importante que você entenda muito bem o que ele está colocando aqui, para que você não use de uma maneira equivocada os ensinos que Paulo está nos dando aqui.
E ele quer deixar claro para a gente que essa batalha é algo constante na nossa vida. Existem dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas. Se você vive no reino da luz, você sofre oposição do reino das trevas. Se você pertence ao reino de Deus, você sofre oposição do reino do mal. Mas você pertence ao reino que já venceu o reino do mal. Mas a oposição nós sofremos. Tem um autor que é um teólogo, um dos maiores teólogos do século passado, que era um pastor da Aliança Cristã e Missionária da região da Pensilvânia, Estados Unidos. O nome dele é A.W. Tozer. A.W. Tozer, ele foi um homem notável, um homem realmente notável que influenciou muito a igreja do seu tempo com ensinamentos que continuam influenciando até hoje. Ele escreveu um livro, e o título, vários livros aliás, mas um dos livros que ele escreveu é assim: Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha? Ele quer nesse livro te levar a entender que nós não estamos aqui numa vida de lazer, nós estamos vivendo um campo de batalha. Mas você precisa entender uma coisa para começar a falar sobre esse campo de batalha: a vitória já pertence a um lado, a vitória já pertence, já foi conquistada por Cristo, mas nós não estamos livres dos efeitos do que o mal ainda pode nos trazer. Então você está num campo de batalha, mas o entendimento disso, e Paulo explicar isso para a gente aqui, não é com a intenção de te trazer medo, nem muito menos de que você possa viver uma vida tentando conhecer as artimanhas do diabo quando as coisas acontecem, vendo o diabo em tudo. Tudo é o diabo. Nem tudo que acontece na sua vida é o diabo. Aliás, muita coisa que acontece na sua vida é consequência das suas próprias decisões erradas. E o diabo muitas vezes leva a fama, porque é mais fácil colocar a culpa no outro do que assumir a minha própria culpa por isso mesmo. Mas entender como que essa batalha tem relação com a nossa vida é muito importante. E nós precisamos entender que relação tem essa batalha com tudo que Paulo já ensinou até aqui na carta aos Efésios. Vamos fazer uma pequena relação. Veja, por exemplo, volta para o capítulo 1, versículo 3 de Efésios. Você vai ver que Paulo, no capítulo 1, versículo 3, ele está dizendo que os crentes são enriquecidos com todos os benefícios celestiais, todos os benefícios espirituais nas regiões celestiais. Se você ler o versículo, é isso que ele está querendo te ensinar. Você que é crente, você é enriquecido com todos os benefícios espirituais nos lugares celestiais. Depois, ele vai dizer no mesmo capítulo 1, no versículo 20, ele afirma que nós estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Você nasceu de novo em Cristo, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ele vai repetir essa mesma coisa, se você for agora para o capítulo 2, versículo 6, ele vai de novo repetir isso, que você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele vai no capítulo 1, se você quiser ler, eu não vou ler para você, nem precisa ler agora, porque são vários versículos, mas do versículo, capítulo 1, do 19 ao 23, Paulo ora, e ele ora para que os crentes de Éfeso, para que eu e você conhecêssemos intimamente a Deus, e nós experimentássemos o poder de Deus. Qual poder? O poder que elevou Cristo à sua direita nos lugares celestiais. Então, na carta aos Efésios, está muito claro todo o ensinamento. E aí, com essa ideia em mente, Paulo vai aqui, a partir do texto que nós lemos, do 6, do 10 em diante, a usar uma série de ordens, imperativos. E qual é o que tem por trás disso? Para que você permaneça firme. Várias vezes ele vai repetir isso. Para que você permaneça firme. E para que você permaneça firme, você precisa ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Qual poder? O mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e levou Cristo à direita dele nos céus. O mesmo poder que te tirou das trevas para a luz.
O mesmo poder que te fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o mesmo poder que vai te tirar, que quando todas as coisas acabarem, quando Cristo voltar, te dará uma nova natureza e você viverá com Ele eternamente. Este é o poder. É isso que ele está dizendo aqui. Você precisa ser fortalecido neste poder para poder viver, esse mundo espiritual. Então ele diz no versículo 11, ele começa com o primeiro imperativo. Ele diz: revesti-vos, é uma ordem, revistam-se de toda a armadura de Deus. Mas aí você vai perguntar para ele o seguinte, ou se você perguntasse assim, Paulo, eu tenho que então, você está me dizendo que eu devo ser fortalecido no Senhor. Tudo bem, entendi. Como? Ele fala, revestindo-se de toda a armadura de Deus. Revestindo-se de toda a armadura de Deus, para quê? Para que você possa permanecer firme contra as ciladas do diabo. Esse é o primeiro ensino que ele nos dá. Veja que colocar armadura é uma explicação de como você pode ser fortalecido. Você é fortalecido para que você possa, na medida em que você se reveste de toda a armadura de Deus. É essencial que você preste atenção numa coisa, eu tenho que me revestir de toda a armadura, é o que ele escreve. Não é de uma parte da armadura, é de toda a armadura, para que eu possa permanecer firme contra as ciladas do diabo. As ciladas. Que ciladas são essas? Como que ele faz? Paulo não explica, mas ele diz, quando ele usa o plural, fica muito claro que o diabo age de todas as formas. E aí começa a entrar o nosso lado imaginativo. Quando a gente fala isso, que a gente tem que enfrentar as ciladas do diabo, talvez venha na sua cabeça uma cena que você já viu em filme ou que você já viu em algum culto que assistiu na TV. Gente caindo, gente falando com uma voz diferente, gente isso, gente aquilo, falando coisas e falando com uma voz diferente. Você fica imaginando que enfrentar as forças espirituais do mal, a cilada está nisso. Eu te diria que nem sempre, porque a gente acha que o mundo sobrenatural é assim e muitas vezes ele se manifesta assim. A gente vê exemplos bíblicos assim. Você vê cenas em que Jesus expulsou o demônio de um jovem que se jogava no fogo, que se machucava, coisas horríveis. Então o mundo espiritual se manifesta dessa forma. Mas eu queria te lembrar de uma passagem em que Jesus diz no Evangelho, quando ele está anunciando para os seus discípulos o que ia acontecer com ele. E aí Pedro chega para ele e fala: Jesus, não vai acontecer isso. O que Jesus diz para ele? Afasta-te de mim, Satanás. Satanás era Pedro? Não. Mas aquela declaração não vinha de Deus. A gente precisa entender que nem sempre as ciladas do diabo vêm para a nossa vida através de coisas extraordinárias, coisas que mexem com a nossa imaginação. A maioria, aliás, das ciladas do diabo vem com coisas sutis, vem com ofertas vantajosas, vem com um rostinho bonito, vem com palavras suaves, vem com maneiras que mexem com o nosso ego, coisas que mexem com a nossa vontade. As ciladas do diabo muitas vezes vêm assim, e a gente muitas vezes sucumbe a isso, a gente cai, porque a gente está esperando que o diabo venha até nós de chifrinho, rabo, carinha vermelha, ou fazendo algum desses espetáculos que às vezes ele faz. Não vem. Eu preciso estar certo de que as ciladas elas acontecem o tempo todo, e eu preciso estar firme. Em quem? Em Cristo, para poder resistir a essas ciladas. Porque a gente fica achando que às vezes o mal que acontece em nós é simplesmente a maldade que está na pessoa. É sim, mas olha o que Paulo descreve no versículo 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as forças espirituais do mal. A natureza da batalha que nós enfrentamos, mesmo nessas coisas ordinárias da vida,
elas podem ser manifestações do mundo sobrenatural. E pessoas são usadas pelo mal para nos desviar dos propósitos de Deus para a nossa vida. Você conheceu a Cristo, você está servindo a Deus e querendo fazer a vontade dEle, mas no seu coração tem um desejo de algo que você quer que seja preenchido, e parece que aquilo que você quer, parece que você olha para aquilo e parece que Cristo não preencheu ainda aquilo para você. Pode ser uma pessoa, pode ser dinheiro, pode ser emprego, e aí aparece aquela oferta tentadora, e você fala, mas Deus quer que eu seja feliz, Deus sabe que eu preciso, e aí eu que vinha caminhando bem, abandono aquilo e troco, muitas vezes, a vida plena em Cristo por algo passageiro desse mundo. É muito comum isso acontecer. Eu já vi muita gente que entrou nessa igreja, principalmente jovens, que são talvez, mas não só jovens, já vi pessoas mais maduras também acontecendo a mesma coisa, mas entram cheios de alegria, vêm, confessam a Cristo, se batizam, estão andando, estão servindo, estão isso, estão aquilo, e de repente começa a ser contaminado por coisas que não vêm de Deus. Propostas vantajosas, propostas que mexem com a nossa carne, propostas que atendem o desejo do nosso coração, e aí nós vamos nos desviando daquilo que Deus quer para nós, e essas propostas, muitas delas vêm do mal. Mas o mal é culpado? Não. O seu coração é que quis. O mal simplesmente te tentou. Quem decidiu foi você. Quem decidiu sair daquilo do propósito que Deus tinha para você foi você. Por isso que as pessoas ficam às vezes lendo esse trecho aqui do versículo 12 e tentando buscar nomes para o diabo, e a Bíblia não dá nome para ninguém, ou ficam tentando achar hierarquias de demônios. A Bíblia não fala nada a respeito disso, mas o que esse versículo quer que você saiba é que essas forças espirituais do mal, que agem nessas coisas ordinárias, que agem muitas vezes atrás daquele rosto bonitinho que você está vendo, alegre, gentil e tudo mais, elas são muito poderosas para te seduzir, e elas farão isso se você não estiver firme no propósito que Deus tem para a sua vida. Uma vez a gente tem uma pessoa que eu gosto muito dela. Nós tivemos um relacionamento com essa pessoa durante um bom tempo, uma parte boa da nossa vida, e ela era crente. Hoje eu não tenho muito contato, mas continuo gostando muito dessa pessoa. E aí, ela uma vez chegou em casa contando que tinha tido um culto de domingo na casa dela, na igreja dela, e que tinha vindo um pastor de fora, e que o pastor orou para que fosse expulso o demônio da gordura. Já imaginou, gente? Já imaginou se existisse o demônio da gordura? Chega aqui, eu oro para expulsar o demônio da gordura. E ela falou, e não é que eu saí com a cinta um pouco mais larga do culto? Então, esse tipo de coisa existe no nosso meio. Se existisse o demônio da gordura, estava resolvido o problema, né? Não existe o demônio da gordura. Existe que você come muito. O culpado do seu sobrepeso, da sua obesidade, é porque você come muito. Mas é mais fácil a gente achar que existe o demônio da gordura e a gente tentar exorcizar o demônio da gordura da vida das pessoas. Não tem. Mas essas forças espirituais do mal fazem sim oposição a nós e são poderosas. Mas mesmo sendo poderosas, lembra do que Paulo ensinou no capítulo 1? Vocês já estão assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que o poder de Deus, o mesmo poder que levantou Cristo dentre os mortos e levou Cristo à destra de Deus, é o mesmo poder que está à disposição de todos nós, para poder enfrentar essas forças espirituais. E todas as coisas incluem os domínios e poderes que estão no versículo 12 aqui. Domínios e poderes que estão debaixo da autoridade de Cristo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada.
Nenhuma força espiritual do mal tem o poder sobre a vida de quem crê, de quem pertence a Cristo, sem a permissão de Deus. Esse é o ensino bíblico. Você não precisa ficar procurando demônio em todos os lugares. Você tem que fazer o que Pedro ensina, que você tem que obedecer a Deus. E aí, dessa maneira, você resiste ao diabo. E o que Pedro diz? Que ele fugirá de vós. Nós não precisamos ficar procurando coisas extraordinárias, mas nós temos que buscar a conhecer mais a Deus e viver essa batalha na certeza de que Cristo já venceu. Por isso que para poder viver essa vida de batalha, a gente tem que cumprir todas as ordens que Paulo vai dar a partir do versículo 13. E aí ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Repare como que Paulo enfatiza a palavra permanecer. Paulo não está dizendo para você ir conquistar nada, ele está dizendo para você permanecer, porque já foi conquistado aquilo que você precisa. Ele não está dizendo, ensinando aqui, que você tem que vestir uma armadura para você ir até o diabo, enfrentar as coisas do diabo e derrotar o diabo. Ele está dizendo para você que você tem que vestir a armadura para você permanecer onde você foi colocado por Cristo. Tome a armadura, mas a armadura de quem? A armadura de Deus. Para quê? Para resistir ao mal, ao dia mau. Que dia é esse? Será que vai ter um dia em que todas as coisas vão ficar ruins? Pode ser. Todos nós temos um dia mau na nossa vida. As coisas estão indo relativamente bem e às vezes você é tomado de sobressalto por coisas que você não tem controle sobre elas. Nós temos dias maus. E o que ele está dizendo é que nós devemos permanecer firmes, resistir no dia mau. Mas os tempos que nós vivemos são maus. O viver nessa vida é viver em dias maus. As pessoas que não pertencem a Cristo estão, como a Bíblia diz, governados pelo mal. Elas podem ser usadas pelo mal e elas podem trazer mal a você. Como eu disse, o inimigo pode estar sentado na sua mesa, pode comer da sua comida e você não sabe que ele está fazendo isso. A maldade hoje está no meio de nós. Nós vivemos nisso, nós precisamos ter consciência que a gente tem que estar preparado para esses dias maus e também para batalhas inesperadas. Está caminhando tudo bem, eu estou lá ótimo, estou vivendo a minha alegria em Cristo, está dando tudo certo, eu consegui o emprego que eu precisava, está indo tudo bem, e de repente eu estou pregando o Evangelho, e aí de repente vem uma coisa muito ruim na minha vida, principalmente quando eu estou pregando o Evangelho, porque se você está tudo bem, você está vivendo a sua vida cômoda, de vir no culto domingo, assiste o culto, está alegrinho, volta para casa, não fala de Jesus para ninguém, não revela o Evangelho para ninguém, não parece diferente de nenhum crente que está lá fora, você fala: nossa, está todo mundo dizendo que está vivendo uma batalha, eu não vivo nada. Lógico, você não está vivendo porque você não está vivendo o Evangelho, mas se você se dispuser a viver o Evangelho, você vai enfrentar a oposição, com certeza. Mas ele diz que você, depois de ter vencido tudo, de você ter permanecido firme, você ainda assim permanece inabalável. Perceba que não se trata de ganhar ou perder, de ir uma guerra para ganhar ou perder, se trata de permanecer firme em Cristo. Schaeffer, que é um teólogo que escreve um livro muito lido por muitas pessoas de teologia bíblica, ele define o papel dos crentes da seguinte forma: nesse sentido, é interessante observar que, como peregrinos, nós andamos, como testemunhas, nós vamos, como competidores, corremos, mas como combatentes, nós permanecemos firmes. Quando o mal vem sobre nós, a gente tem que permanecer firme. E aí, do versículo 14 até o 16, Paulo vai descrever essa armadura que você falou que você tem que revestir dela. E aqui, irmãos,
eu vou dizer uma coisa, ele divide essa armadura em duas partes. E essas duas partes são divididas por dois imperativos. O primeiro imperativo que ele coloca está no versículo 14, onde ele diz: estai firmes. E aí ele descreve a primeira parte dessa armadura. Ele vai citar alguns elementos dessa armadura. Ele vai citar o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a sandália dos evangelhos da paz e o escudo da fé. Muitos pegam essa passagem e buscam fazer uma exposição trazendo o significado de cada uma dessas partes. Olha, o cinturão da justiça, o cinturão da verdade, né, a couraça da justiça, isso, e explora, mas nós vamos tentar olhar isso aqui de uma outra maneira hoje, que me parece a maneira mais correta de nós olharmos isso. Porque alguns entendem que Paulo, como ele escreveu a carta aos Efésios de uma prisão, ele estava numa prisão e tendo diante dele um soldado romano. E ele estava simplesmente observando a armadura do soldado romano e usando as partes para poder, com partes da armadura, ilustrar a nossa vida, a nossa armadura espiritual. É possível? É possível. Mas, se você observar os elementos que Paulo cita aqui, todos eles, você vai ver que eles já foram citados na carta aos Efésios. Quer ver? Vai no capítulo 4, versículo 15. Efésios capítulo 4, versículo 15. Paulo escreve assim: mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Se você for ainda no capítulo 4, no versículo 24, você vai ler escrevendo assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em que? Em justiça e retidão, procedentes do que? Da verdade. Se você for no capítulo 2 de Efésios, um pouquinho antes, no versículo 14, você vai ler que ele escreve assim: porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Se você procurar e ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que várias vezes aparece evangelho. Se você ler todos eles, você vai ver que 9 vezes Paulo vai citar a fé. Numa delas ele escreve: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É mais fácil então a gente olhar para essa armadura e entender que essa armadura é tudo aquilo que você já tem em Cristo. Você já tem isso em Cristo. E Cristo está pronto para te dar tudo isso, para você permanecer firme. Esse é o ensino, que é muito coerente. Se você voltar, e não volte agora, mas depois na sua casa, você lê o texto de Isaías 59, o texto de Isaías 63, você vai ver que a descrição em Isaías 59, por exemplo, é muito semelhante à descrição que Paulo faz aqui. E aquele texto de Isaías representa o guerreiro solitário, aquele que batalha por nós. Aquele texto é uma referência àquilo que Jesus faria por nós. Qual que é o ensino que Paulo está querendo nos dar com essa armadura aqui? Permaneçam em Cristo, e toda a armadura de Cristo estará em vós, revestirá a você. Esse é o ensino. A armadura que Paulo está dizendo aqui não é uma armadura que você veste para conquistar algo, mas é uma armadura que você se reveste daquilo que Cristo já conquistou por mim e por você na cruz. Por isso que todos os elementos que Paulo cita aqui são elementos de defesa, não são elementos de ataque, são elementos de defesa. Mas ele vai citar uma segunda parte da armadura, que começa no versículo 17, onde ele usa um segundo imperativo. E esse segundo imperativo é tomai. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Numa guerra física, numa guerra em que as pessoas faziam naquele tempo, o capacete e a espada eram algo que só eram vestidos no momento em que você estava enfrentando uma batalha. O soldado estava o tempo todo com a sua vestimenta, mas se ele ia enfrentar o inimigo, ele punha o capacete
e tomava a espada. Isso também aparece lá no texto de Isaías 59, é a mesma coisa. E a espada é a única parte mencionada na armadura que é uma arma de ataque. Mas não é uma arma de ataque para eu ir buscar conquistar algo, é uma arma de ataque para me defender dos ataques que eu estou recebendo. A palavra aqui, a palavra que foi, quando ele diz aqui, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, lembra do que aconteceu na tentação de Jesus no deserto. Jesus, quando foi tentado no deserto, o que ele usou para poder resistir ou para combater aquilo que o diabo dizia? O diabo ofereceu a Jesus poder, o diabo ofereceu a Jesus adoração, o diabo ofereceu a Jesus várias coisas. E o que ele resistiu? Como? Com a palavra. Jesus diz: também está escrito, também está escrito, também está escrito. A palavra é aquilo que nos dá resistência. Quando chega alguém com aquela oferta para a gente: olha, você está precisando aqui de uma promoção, mas eu queria que você me ajudasse aqui para ter essa promoção, a desviar algo que é da empresa. Com o que você ia responder? Porque às vezes essas tentações vêm no momento em que você está fragilizado, no momento em que você está passando dificuldade na sua casa, e você recebe ofertas desse tipo. Ou quando vem alguém e te oferece: olha, você está querendo tanto uma pessoa, eu conheço uma pessoa que, olha, não serve a Cristo não, mas é uma pessoa tão legal, mas eu sucumbo, porque naquele momento eu não me prendo na palavra. Quando vier algo assim, eu preciso estar firme na palavra para poder permanecer firme e resistir à tentação. E aí no versículo 18 ele encerra esse trecho, onde ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração não é um componente da armadura. A oração, Paulo coloca a oração aqui e ele constrói a frase de uma maneira que deixa clara a relação entre a oração e o capacete da salvação e a espada do Espírito. Orar, irmãos, é muito importante. O viver em oração é muito importante. E nós vamos vivendo a nossa vida de uma forma tão costumeira que às vezes você levanta e vai tomar decisões importantes durante o dia, vai fazer coisas durante o dia e você não reserva um tempo do seu dia para orar. Eu sou assim, peco muitas vezes assim, você também com certeza é assim. Nós fazemos muitas coisas sem orar, e é muito importante que a oração faça parte da nossa vida. Mas oração é um tema tão importante que eu não vou nem analisar esse versículo profundamente aqui. Ele vai fazer parte do encerramento da carta aos Efésios na próxima mensagem que a gente tiver. Mas veja, a importância é tão grande que Paulo diz: com toda oração e súplica. Ele coloca isso com uma ênfase muito grande, que para poder viver e permanecer firme, eu tenho que me revestir de Cristo, mas eu tenho que estar constantemente em oração. O que a gente pode aplicar desse texto à nossa vida cotidiana? A primeira coisa é ter a consciência de que nós vivemos numa batalha. E para poder viver nessa batalha, eu preciso estar consciente de quem eu sou. Eu sou uma pessoa que nasceu de novo em Cristo. Se eu nasci de novo em Cristo, essa armadura para enfrentar essa batalha está à minha disposição. Eu tenho que permanecer em Cristo. Mas a palavra alerta muito bem que aqueles que não estão em Cristo estão sob a autoridade das trevas. Se você não está em Cristo, você pode sim ser usado pelo mal. E às vezes quando a gente fala isso, poxa, que pesado. Sim, aqueles que não estão em Cristo pode ser uma doçura de pessoa, mas ele pode ser usado pelo mal, de acordo com a sua própria natureza. Você deve ficar com medo? De maneira nenhuma. Pode ter certeza que todo mal que vier para você, se você estando em Cristo, Ele estará com você.
Se ele está evitando que aconteça, ele está te sustentando no momento de dificuldade, ele está com você todo o tempo. Segunda coisa, a instrução de Paulo é para que a gente se revista de toda a armadura, não só parte dela. Não é ficar tentando adivinhar que parte da armadura que eu preciso para essa ou para aquela batalha. Mas eu devo ter a certeza de que eu devo estar revestido de tudo. E veja que ele começa com a verdade. O cinturão da verdade. Eu tenho que andar na verdade. E para andar na verdade, significa que eu tenho que falar a verdade uns aos outros? Sim. Mas eu tenho que começar falando a verdade para mim mesmo. Quem eu sou? Quais são as minhas motivações? Por que eu estou fazendo isso? O que eu estou querendo? Eu vou dizer para você, isso não é uma coisa tão simples. Algumas vezes você sinceramente pensa assim, por que eu estou fazendo isso? E às vezes você não encontra em você mesmo aquela resposta naquele momento. É preciso pedir a Deus que sonde o seu coração, te leve a entender o porquê que você tem vivido dessa forma. Mas é muito importante que você fale a verdade. Fale a verdade consigo mesmo. Qual é o seu interesse? Qual a sua motivação? O que você está buscando? O que é aquilo que você quer? O que te move? E coloque isso diante de Deus. Isso aqui eu sei que não é agradável a Ele. Coloque isso diante dEle. Porque somente na força dEle é que você pode vencer isso. Senão você pode aparentemente vencer. Mas se você não tiver uma mudança interior, é uma questão de tempo e você vai voltar naquela mesma situação. A verdade tem que ser muito importante na nossa vida. E eu tenho que me revestir da justiça, a justiça de Deus, que está sobre mim, primeiro me justificando diante de Deus, me dando a salvação, e depois me santificando. Quanto mais eu conheço a respeito da justiça de Deus, expressa na palavra, mais eu vou sendo transformado, quando eu verdadeiramente quero isso para mim. Terceira coisa, a nossa batalha então é espiritual. Mas a gente deve esperar isso no campo das coisas ordinárias. Não é uma questão de espetáculo, é uma questão de coisas sobrenaturais que acontecem usando coisas naturais. Você quer então enfrentar essa batalha? Começa o que eu disse agora há pouco, fale a verdade para as pessoas. Você quer começar a enfrentar uma batalha? Pregue o Evangelho, aí você vai realmente enfrentar uma batalha. Haja com justiça. Não fica procurando coisas do tipo que existe muito hoje. Olha, não fala tal palavra, que se você falar tal palavra, você vai abrir a porta do diabo para a sua vida. Não existe porta para abrir para o diabo. O que muitas vezes dá margens para o diabo abrir na sua vida é você viver situações de pecado. Na própria carta aos Efésios nós lemos, irai-vos, mas não pequeis, nem deis lugar ao diabo. Porque às vezes a nossa atitude de ira é uma atitude que abre oportunidade para o diabo, vai lá, isso mesmo, vinga. Aí eu posso ser muitas vezes influenciado pelo mal. Mas não é porque eu falei a palavra XYZ que eu estou abrindo porta na minha vida para o diabo. O diabo não tem autoridade sobre a vida daquele que crê. A autoridade pertence a Cristo. Ele age contra a nossa vida, mas ele não tem autoridade sobre nós. Quem decide muitas vezes é você mesmo. Às vezes você está vivendo situações difíceis, fala, o diabo se levantou contra mim, olha só, eu estou com a minha vida financeira toda... Talvez não tenha sido o diabo, não, talvez tenha sido você que não administrou bem a sua conta. Eu caí em pecado sexual, por quê? Porque o diabo me tentou. Não, você caiu porque você quis. O diabo pode até ter te tentado, mas você caiu porque quis. Eu tenho que entender que as minhas decisões são minha responsabilidade, e eu não posso ficar colocando culpa no diabo por tudo aquilo que acontece. Ele pode apenas te tentar, mas quem faz é você. Assuma a responsabilidade e diante de Deus, ore com verdade. Senhor, fui eu que fiz. Por quê? Porque eu queria. Eu sei que está errado, mas eu queria. Me ajuda, eu preciso de força para não querer mais. E busque a transformação que você precisa. Agora, você está vivendo uma batalha de verdade? Você está sentindo a oposição, você está querendo. E eu me lembro quando, logo que a gente começou a caminhar na fé,
era uma coisa interessante que acontecia na nossa vida. A gente era convidado para ir na igreja, e a gente ia na igreja, nossa filha, que era pequenininha, tinha febre. Era impressionante. Passava a semana inteira bem, quando chegava no domingo à tarde, ela tinha febre. Várias vezes acontecia isso. E aí até que chegou um momento e falamos, não, vamos. E fomos. E simplesmente fomos. Demos remédio para a febre e fomos. Não deu mais febre. Será que era batalha espiritual? Pode ser. Porque quando você quer caminhar na vontade de Deus, às vezes você enfrenta batalhas para te atrapalhar. Você começou a andar no evangelho, tudo se levanta contra você. Você falou que vai batizar, a semana do batismo parece que é uma tortura, uma tormenta, um monte de coisa acontece. Está vivendo isso? Qual é a palavra que Paulo está nos dando? Persevere. Persevere por quê? Porque aquele que te chamou é poderoso. Aquele que te chamou tem promessas para a sua vida e ele é fiel para poder cumprir todas as promessas que ele te deu. Mas batalhe com as armas dele e não com as suas. Não comece a enfrentar essas batalhas achando que você pode. Peça sabedoria a Deus para poder reconhecer as estratégias do mal, as ciladas do mal. E por último, descanse em Deus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele tem nos guardado e Ele nos guardará até o último dia. Creia nisso e viva uma vida de alegria, sem medo, sabendo que aquele que te comprou tem autoridade sobre todas as coisas desse universo. Amém? Que Deus nos abençoe, que você tenha uma semana de vitória em Cristo.